Olá, hoje nós vamos fazer uso de cartelas para dois tipos de trabalho, em jacar e em relevo. Em relevo usando tuque. Essa é uma cartela, se observar bem, ela tem mais pontos perfurados do que pontos lisos. Essa é uma cartela ideal para fazer com o ponto tuque. Então, eu não posso ter 2 ou 3 ou 4 agulhas sem perfurar uma do ladinho da outra. Essa é uma característica do ponto tuque. E toda cartela também pode ser, toda cartela de ponto tuque também pode ser para jacar. Esse é um losango pela metade, perfurado, liso, perfurado, liso. Ele fica um desenho muito interessante e essa é uma cartela do tipo multi-uso. Você consegue usar para mais de uma atividade, para mais de um ponto. Essa é outra muito interessante também em losango menor com uma borda diferente. Eu vou deixar a cartela parada. Quem queira copiar, dá um pausa no vídeo e pode copiar à vontade. Não vem acompanhando a máquina, ela foi perfurada. E esse é outro ponto que nós vamos trabalhar hoje. As duas em jacar e as duas vão ser em ponto com o tuque. Vamos para a máquina. Eu coloco as abotoaduras na lateral e ela vai girando em looping. Aqui é uma amostra, então coloquei uma quantia de 40 pontos. Estando na esquerda, ligo o cassê. Ele já seleciona. O primeiro ponto eu vou fazer com jacar. Então, uso a segunda cor, aperto o MC, coloco o engate, coloco o fio da segunda cor no engate B e é só tecer. E assim o ponto segue. Ele tem poucos fios longos no avesso, então é um ponto razoável. Mudando o tipo de ponto, vamos fazer uma distância aqui de 2 carreiras. Tiro a segunda cor. Ligo o cassê novamente. Selecionou. Aperto os dois tuques ao mesmo tempo. Agora, trabalhando apenas com uma cor. Detalhe, o ponto com o tuque também pode ser feito em 2 cores, trocando a cada 2 carreiras.
Aqui já usando a outra cartela, multiuso também, dá para perceber uma quantia maior de fios aqui por trás, fios longos. Então, é uma cartela que precisa se observar no caso do jacar, para que uso vai ser feito. E aqui ela segue. Trocando, então, de jacar para outro ponto, vamos fazer algumas carreiras lisas. Ligo o cassê, aperto os dois tuques ao mesmo tempo. Quando trabalha com o tuque, precisa de peso, porque ele fica com uma quantia grande de fios por cima das agulhas. E se eu não tenho peso embaixo, pode acontecer de cair algum ponto desses que estão para trabalho, ou acumular tanto ali que ela não despache, que ela não consiga passar, o carro não consiga trabalhar de acordo. E aqui também, o tuque pode ser usado com duas cores. Trocando a cada duas carreiras, ele fica um efeito bem diferente. Não desligo a cartela, não desligo nada no carro, ele continua apertado os dois tuques e faço duas carreiras. Troco a cor. Duas carreiras. E assim eu vou fazendo um listado, usando também a cartela e o carro com o tuque. Para quem tem outro tipo de máquina que não seja Eugene, não existe a palavra tuque no teu carro, mas existe o recoger ou recolhido. A agulha que fica lá embaixo, que não é chamada para cima, ela ganha uma laçada. Vamos observar, essas 4 agulhas aqui foram selecionadas para baixo. Passo o carro, ela ganha uma laçada sobre a agulha. Como ele é sempre selecionado 2 por 2, duas carreiras repetidas, sempre ganha 2 laçadas por sobre a agulha que está lá embaixo. As agulhas que são selecionadas para cima são ponto malha. Então, caso você não tenha cartela, tua máquina não tem a possibilidade de cartela, mas você queira fazer pontos assim, seleciona manualmente. Agulhas para cima, como aqui, essas agulhas todas juntas vão tecer em ponto malha, apertando os dois tuque ao mesmo tempo. Trabalharam em ponto malha. As que estão embaixo ganham laçada.
Aqui, então, eu trabalho em relevo, uma cor só, e na continuação, o mesmo trabalho em relevo com duas cores. Olha a diferença que faz. Parece outro tipo de ponto. Mas é o mesmo, é a continuação. Essa, então, é a cartela com o losango menor e com essa borda. Aqui temos o triângulo em liso e triângulo com relevo, em uma cor só. E aqui ele listadinho. Parece outro desenho também, bem chamativo, bem diferente. Esse pode ser usado no lado avesso, colorido assim. No lado avesso, ele tem uma presença muito interessante. O relevo de uma cor só pode ser usado no lado avesso. A cartela que foi usada do triângulo maior, eu deixei no início, quem queira copiar, volta no início e copia. E agora virando para o lado direito. E aqui o trabalho no lado direito. Esse, com o relevo em listas, parece um motivo exótico, mas também é possível de usar no lado direito, ele fica diferente. A malha fica mais grossa do que malha lisa. Cede a característica do ponto em relevo, do ponto com tuque, é que ela cede em largura, encolhe em comprimento. Fica muito bonito. O ponto de uma cor só, ele parece uma sombra. Fica uma malha mais grossa, mas eu não usaria no lado direito dele. Quando é numa cor só, eu usaria apenas no lado avesso. E aqui a mesma cartela em jacar. A característica do jacar é que ele encolhe em largura, estica em comprimento. Então, sempre é bom fazer essas observações e fazer a observação da amostra, fazer uma amostra com a linha que você vai usar para calcular quantia de pontos e quantia de carreiras, porque a mesma cartela foi usada para esses 3 pontos, mas a característica desse desenho e desse desenho é diferente uma da outra. Em jacar, ele pode ser usado no lado direito, porque no lado avesso tem muitos fiapos. Ok? Então, essa é a cartela multiuso. Essa outra, no lado direito, ele também pode ser usado. É o ponto em relevo, é o ponto com o tuque, usando duas cores, listinha de 2 em 2 carreiras. Aqui com uma cor só. E aqui em jacar. Também repuxa bastante no sentido da largura e estica em comprimento. Mesma cartela foi usada para esses 3 desenhos aqui, para essas 3 técnicas aqui. A mesma cartela, porém o efeito que ela dá é bem diferente um do outro. Nossas ideias, então, para hoje, nossas amostras, então, para hoje, são essas. Trabalhar com cartelas multiuso em vários tipos de ponto. Bom trabalho!